Meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo, bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel e eu tenho uma mensagem do coração de Deus para as nossas vidas. Portanto, que você seja renovado, avivado, avivada, que você sinta aí a presença de Deus através desta mensagem que vem do coração de Deus. Vamos direto ao assunto? Gênesis 49, 22. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Começando aqui pelo versículo 22. José é um ramo frutífero. Se nós formos em João 15:5, está relatado: Eu sou a videira, vós as varas. Aquele que está em mim e eu nele, este dá muitos frutos, porque sem mim nada podereis fazer. Sabe por que José era frutífero? Porque realmente, como está relatado aqui mesmo em Gênesis 39:2, está relatado dessa maneira: E o Senhor era com José, e foi varão próspero. Esta é a diferença para nós vencermos a vida, para nós triunfarmos, para nós seguirmos em frente. Nós precisamos que o Senhor venha estar conosco, independente da situação, independente do ambiente, independente do cenário que eu esteja. Eu preciso que o Senhor venha estar comigo. E o Senhor estava com José, como eu acabei de relatar, Gênesis 39:2, e ele prosperou. E se ele prosperou, até o próprio texto aqui está relatando, ele frutificou, ele deu frutos. Então não importa o lugar que você esteja, quem sabe você está em um ambiente, neste momento de muita tribulação, você está passando por reveses da vida, você tem recebido levantes contra a sua vida e contra o seu ministério. O Senhor manda te dizer: seja frutífero aí. José foi frutífero lá no seu lar, ainda com seus irmãos o perseguindo ou invejando, ainda com a amargura de seus irmãos sobre ele, o ódio de seus irmãos sobre ele, ainda que palavras de maldição saíam da boca de seus irmãos contra ele. Ali ele frutificou, ali ele esteve debaixo da obediência de seu pai, e ele trabalhava para o seu pai, ele era um gerente, ele frutificou. José foi para o Egito, ele frutificou. Lá no Egito também, um ambiente hostil, de idolatria, uma língua diferente. Ali ele frutificou na casa de Potifar, ele frutificou quando ele foi preso também, ele frutificou quando ele sentou no trono. José está dizendo aqui, é um ramo frutífero, independente dos lugares pelos quais ele teve, ele não murmurou, ele frutificou. Na bonança ele frutificou, mas no tempo árido, ele também frutificou. É como Paulo diz em Filipenses 4:12, sem estar abatido, sem também estar em abundância, de toda maneira em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidades. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. José estava instruído a tudo, foi preparado por Deus para ser governador do Egito. Ele frutificou em todos os lugares que ele passou. José é um ramo frutífero junto à fonte. Agora eu quero comentar algo muito interessante aqui. Por que ele venceu? Por que ele triunfou? Por que ele teve vitória? Porque ele estava ligado à fonte. Quem é a fonte? Deus. Ele estava ligado em Deus 24 horas. Ele tinha comunhão com Deus.
Ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha relacionamento com Deus. Ele estava ali sofrendo. Ele estava ali no pilão de Deus. Ele estava ali, cada dia que passava, ele se lembrava dos sonhos e das visões que Deus tinha lhe dado e via o cenário que ele estava vivendo todo ao contrário durante 14 anos. Mas ele não desistia, sabe por quê? Ele estava ligado à fonte. Ele estava ligado a Deus, ele falava com Deus, ele tinha comunhão com Deus, ele buscava Deus. Então ele estava ligado com Deus, independente do que ele estava vivendo. Como é difícil às vezes nós mantermos comunhão com Deus forte quando o vento está forte também. Mas José é um exemplo. Ele era um ramo frutífero porque a força era dele para isso, o potencial era dele, a sabedoria dele que fazia isso, a inteligência dele. Não, era a fonte que estava agindo por ele, que fazia por ele. Então José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro, entendeu? O muro era um impedimento. Aqui o escritor, Moisés, está dando um exemplo. Surgiu impedimentos na vida de José. Ele era frutífero, mas começou a surgir mais impedimento, mais barreira, mais obstáculo, mais luta. O inimigo ficou mais furioso ainda contra a vida dele, pelos seus sonhos, pelas suas visões, pelo que Deus tinha na vida dele, no ministério dele, pelo desígnio, pelo propósito insondável. O inimigo foi percebendo, foi aumentando o ódio no coração dos seus irmãos, foram o perseguindo mais, foram o ultrajando mais, chegaram a vender ele por 20 moedas de prata. Tentaram matar ele primeiro, mas não conseguiram. Então surgiram barreiras, mas o que ele fez? Ele ultrapassou. Pode ver aqui, ó, seus ramos correm sobre o muro, ou seja, as batalhas não entristeceram ele ao ponto de ele desistir. A conspiração contra a vida dele, tudo que se levantou contra a vida dele, não fizeram com que ele desistisse. Ele foi passando por cima de tudo, ele foi ultrapassando barreiras, impedimentos, obstáculos, palavras de maldição, de ódio de seus irmãos, palavras de derrota, todos contra ele, mas ele foi passando por cima de todos os obstáculos. Nada parou José, nada fez com que ele desistisse dos planos de Deus para a sua vida, dos sonhos de Deus para a sua vida. Não permita que nada venha tirar o teu foco, a tua visão, das promessas, dos sonhos, das visões que Deus te deu, independente do cenário que você esteja vivendo. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm por cima do muro. Vá adiante. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o aborreceram. Quem são esses flecheiros? Seus irmãos. Deram amargura para ele, o aborreceram. Tinham ódio dele, tinham inveja, tinham amargura, tinham insatisfação. Queriam ver ele no buraco. Queriam ver ele derrotado, de cabisbaixo. Queriam ver ele perder a comunhão com Deus. Queriam que Deus não desse mais visões para ele, arrebatamentos de sentidos. Queriam que Deus, na verdade, o abandonasse. Queriam que ele quebrasse a aliança com Deus. Queriam que ele desistisse. Olha aqui o que eles fizeram. Esses flecheiros são os irmãos de José. Tentaram amargurar ele, tentaram aborrecer. Fizeram de tudo para ele desistir, para ele achar que era coisa da cabeça dele. Fizeram de tudo para que ele achasse que os sonhos que ele teve não foram proféticos, foram sonhos naturais. Fizeram de tudo para o detonar. Essas flechas não são essas que são lançadas assim não, a que simboliza as setas malignas que saíram da boca dos irmãos de José. Você não vai dar em nada, você não vai chegar em lugar nenhum, você é derrotado, você é fraco, você é débil, você não tem mentalidade de um vencedor, você é pobre, você é pequeno, você é desprezível. Setas malignas que saíram da boca dos irmãos de José, tentaram amargurar, tentaram o aborrecer, mas não conseguiram parar o projeto de Deus da vida de José. José é um ramo frutífero junto à fonte, era Deus que era a fonte dele, abastecia ele. Os muros, que são os impedimentos, as barreiras contra a nossa vida, vieram contra ele, mais forte, ele passou por cima. Os flecheiros continuaram aborrecendo ele cada vez mais, tentaram amargurar ele, tentaram de alguma forma aborrecer ele, tentar tirar da cabeça dele que tudo que ele imaginava era coisa da cabeça dele. Mas ele continuou.
Sabe por quê? O seu arco, porém, susteve-se no forte. Ou seja, ele estava com as mãos assim no seu arco. Ele não abandonou as armas que Deus lhe deu. Como diz em 2 Coríntios 10, 4, sabendo que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Você está passando pelo vale da sombra da morte como José? Se é um José ou uma José, não abandone as suas armas, oração, leitura da palavra, jejum. Creia, acredite, lute, continue lutando. Porque está escrito aqui, os flecheiros lhe deram amargura, os flecheiros o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte. Deus continuou mantendo as mãos dele forte ali no arco. E os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente Jacó por Deus. Então Deus fortaleceu as mãos de José aqui no arco. Ele ficou firme, ele continuou guerreando. E ele não se rendeu. Ele não baixou a sua guarda. Então fique firme, fique aí de guarda erguida, não perca as suas forças, não perca o alento, não perca a esperança. Essa mensagem está muito inspirada. Seja renovado a cada dia, busque renovação a cada dia para a sua vida. Se você for em 2 Coríntios, capítulo 4, e versículo 17 está escrito: porque se o homem exterior se corrompe, o homem interior se renova de dia em dia. Seja renovado todos os dias. Busque isso através da leitura da palavra, da oração, da humilhação, do clamor. Deus vai levar você longe. Ei, você que está aí assistindo esta mensagem, que está ouvindo essas palavras, Deus vai levar você longe. Deus vai te exaltar. Você é um José, uma José, Deus vai te exaltar. Não se importe com a inveja, com a amargura, com a insatisfação. Tudo que está vindo contra a tua vida é um treinamento de Deus. Deus vai te exaltar, Deus vai te dar vitória. Fique com essa mensagem no seu coração.